A segunda onda do despertar. A primeira onda do despertar aconteceu silenciosamente. Veio na forma de um vírus invisível, capaz de suspender fronteiras, paralisar economias e obrigar bilhões de pessoas a encarar a própria finitude. Nos últimos anos, a humanidade viveu um choque coletivo. A pandemia não foi apenas um evento sanitário. Ela foi a primeira onda do despertar. Milhões de pessoas, pela primeira vez, foram obrigadas a olhar para dentro, para a fragilidade da vida, para o sentido da existência, para Deus, para a espiritualidade, para o que realmente importa. Foi um chamado global, um empurrão energético capaz de romper rotinas, crenças e certezas. E como toda mudança profunda, ela começou com o caos. Na tradição védica, esse movimento é natural. Brahma representa a criação. Vishnu representa a preservação. Shiva representa a transformação por meio da destruição. É assim que o universo se renova, que as civilizações avançam e começam o seu grande despertar. Mas a pandemia foi só o início. A segunda onda do despertar já está se aproximando. Ela não é apenas espiritual, financeira, planetária. Ela é tecnológica. A bolha da inteligência artificial. E é inevitável. Antes de avançarmos, é importante compreender de forma simples e acessível o que essa bolha da inteligência artificial realmente significa. Não apenas sob a ótica técnica da economia, mas em sua relação direta com a segunda onda do despertar da consciência e com o processo de transição planetária que a humanidade vive. Hoje, as chamadas Sete Magníficas, as maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, Nvidia, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla e Apple, são as mais valiosas do planeta. Sozinha, a Nvidia possui hoje um valor de mercado aproximadamente 5 vezes maior do que a soma de todas as empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil. A maior parte dessas tecnologias ainda não gera lucro real proporcional ao seu valor de mercado. O que sustenta essa corrida são resultados concretos, mas expectativas futuras. E o mercado financeiro sempre se move por expectativas. Às vezes, expectativas maiores do que a realidade consegue sustentar. Suas ações dispararam como nunca. Trilhões de dólares foram adicionados ao valor de mercado em poucos meses, e investidores do mundo inteiro começaram a temer a mesma coisa: ficar de fora da corrida do ouro tecnológico. Esse fenômeno tem nome: FOMO, Fear of Missing Out, o medo de perder a oportunidade. E é esse medo que cria bolhas. Assim como na crise da internet nos anos 2000, o mercado de ações sofreu uma desvalorização massiva, com a Nasdaq perdendo cerca de 78% de seu valor de mercado. Em 2008, foi o ano da grande crise imobiliária nos Estados Unidos, também conhecida como crise do subprime. O mundo assistiu ao colapso financeiro que derrubou bancos, destruiu empresas e levou milhões de pessoas ao desespero. As perdas diretas, ligadas a títulos de alto risco, foram avaliadas em trilhões de dólares. Mas antes que tudo isso acontecesse, um único investidor enxergou o que ninguém mais viu. Seu nome, Michael Burry, retratado no filme A Grande Aposta. Burry percebeu que o mercado imobiliário americano estava sustentado em ilusões, promessas vazias, dívidas impagáveis e números que não fechavam. Ele foi ignorado e até atacado por analistas tradicionais, mas estava certo. E quando a bolha estourou, o mundo descobriu que não se tratava de um erro isolado. Era um sistema inteiro construído em cima da ilusão. Agora, quase 2 décadas depois, Burry voltou a soar o alarme. E ele não está sozinho. Grandes nomes da economia global como Ray Dalio, Mohamed El-Erian, Thorsten Schlock, David Solomon e até Sam Altman, CEO da OpenAI, afirmam que o mercado da inteligência artificial pode estar vivendo uma das maiores bolhas coletivas da história recente.
com preços subindo muito mais do que os resultados reais. Esses especialistas apontam um período específico, entre 2026 e 2027, uma janela em que, segundo analistas, o excesso de otimismo em torno da IA pode colapsar, derrubando ações, fundos e mercados globais, superando a Grande Recessão de 1929. Mas a pergunta é: por que agora? Pela primeira vez na história, essa possível crise econômica coincide com previsões espiritualistas que apontam para o mesmo período. Não é apenas uma crise de mercado, é um ponto de transição da humanidade. O mais impressionante é que essa previsão não está isolada na economia. Ela se conecta a um fator que raramente aparece em canais financeiros: o estado vibracional da humanidade. É aqui que ciência, sistema financeiro, espiritualidade e história começam a convergir. Médiuns, canalizadores e pesquisadores espiritualistas como Bashar, Crillon, Vital Frozy, entre muitos outros, vêm há anos alertando para uma ruptura no sistema financeiro global como parte da transição planetária. Suas mensagens apontam para o mesmo período de mudança profunda, descrevendo o colapso das estruturas antigas para dar início a um novo ciclo de consciência. E não são apenas linhas espiritualistas contemporâneas. Nomes respeitados dentro do espiritismo como Divaldo Franco e outros divulgadores da doutrina também falam de uma crise inevitável entre 2026 e 2030 que a humanidade precisará atravessar para iniciar a reorganização moral e coletiva do planeta. Também vem de encontro com o processo de disclosure, a revelação gradual da presença extraterrestre prevista por canalizações como o de Bashar, que apontam para o mesmo período de transição e revelação cósmica, especialmente em torno do ano de 2027. Assim, pela primeira vez, existe uma convergência entre dois universos que raramente dialogam: os grandes especialistas financeiros e os grandes nomes da espiritualidade. Ambos, cada um com a sua maneira, apontam para o mesmo ponto no horizonte. É como empilhar cartas uma sobre a outra, até que a estrutura fique alta demais para se sustentar. A bolha da inteligência artificial é apenas a última carta colocada no topo. Quando ela se mover, toda a base vem abaixo. Para entender por que uma crise tão profunda se torna inevitável, é preciso voltar ao tempo, ao momento em que o mundo mudou silenciosamente, sem explosões, sem guerras, sem manchetes alarmantes. O ano 1971. Em um pronunciamento em rede nacional, o presidente americano Richard Nixon anunciou que o dólar deixaria de ser lastreado em ouro. Era o fim do padrão ouro e o início do padrão confiança no petrodólar. Antes disso, cada dólar representava uma quantidade real, física, de ouro armazenado. Depois de 1971, o dólar passou a representar apenas uma promessa, uma ideia, um acordo entre países. Nas décadas seguintes, os Estados Unidos passaram a emitir cada vez mais dólares. Ao mesmo tempo, o mundo inteiro adotou essa moeda como reserva de valor, garantia e meio de troca internacional. O dólar tornou-se o sangue que corre pelas veias da economia global, e os Estados Unidos descobriram um poder extraordinário. Quanto mais o mundo dependesse do dólar, mais dólares eles poderiam emitir. Mas todo poder tem um limite. Com o tempo, o sistema começou a trincar. Hoje, a dívida pública americana ultrapassa qualquer cálculo racional. São mais de 34 trilhões de dólares, crescendo mais rápido do que a economia consegue produzir. Essa dívida já representa algo entre 120% e 130% do PIB dos Estados Unidos, um nível historicamente associado a períodos de instabilidade sistêmica. O Japão, por sua vez, é hoje o segundo país mais endividado do mundo, com uma dívida superior a 12 trilhões de dólares. Em proporção, a situação é ainda mais grave. A dívida japonesa ultrapassa 260% do PIB.
a maior relação dívida-PIB entre as grandes economias. Essa dívida monumental tem sido mantida artificialmente por juros extremamente baixos e pela emissão constante de títulos públicos. A Europa enfrenta inflação persistente. A China tenta equilibrar um mercado imobiliário em colapso. Países emergentes lutam para sustentar economias instáveis. Nenhuma das grandes potências está verdadeiramente saudável, mas até agora ninguém admite isso abertamente. A verdade é simples: o sistema financeiro global não é mais sustentável. O sistema financeiro moderno não foi criado para prosperar, foi criado para prender. Por trás de cada empréstimo, de cada financiamento e de cada limite de crédito, existe uma lógica silenciosa: manter as pessoas endividadas pelo maior tempo possível. Outros indicadores reforçam esse cenário. Em períodos de incerteza global, o Bitcoin chegou a registrar desvalorizações superiores a 40%, refletindo a busca dos investidores por liquidez imediata e a redução da exposição a ativos considerados de maior risco. No sentido oposto, o ouro acumulou valorização acima de 20% no último ano, reforçando seu papel histórico como ativo de estabilidade e proteção em momentos de tensão e reprecificação do sistema financeiro. Mas o que isso significa na prática? Significa que estamos entrando na etapa seguinte da transição planetária, uma fase em que o sistema antigo começa a entrar em colapso, não por acaso, mas como parte de um processo maior de reorganização. Estruturas baseadas em dívida, escassez e concentração de poder deixam de sustentar, abrindo espaço para um novo modelo, mais integrado à tecnologia, à transparência, a uma economia mais justa e sustentável. É nesse contexto que surge o chamado QFS, não como uma ruptura imediata, mas como a consequência natural do esgotamento do modelo atual. O QFS, Quantum Financial System, ou Sistema Quântico Financeiro, representa a próxima etapa da evolução econômica global, impulsionada pelo avanço da tecnologia, especialmente pela computação quântica. Diferente dos computadores tradicionais que processam informações de forma sequencial, os computadores quânticos operam com múltiplos estados simultaneamente. Isso permite executar cálculos que seriam impossíveis ou levariam décadas para os sistemas atuais. Empresas como IBM, Google, Microsoft e outras grandes potências tecnológicas já conduzem projetos avançados nessa área. A computação quântica está deixando os laboratórios e caminhando para aplicações reais na economia, na ciência de dados e nos sistemas financeiros. Esse tipo de tecnologia é capaz de processar milhões de combinações ao mesmo tempo, criar modelos extremamente complexos e validar transações sem a necessidade de intermediários humanos ou institucionais. Na prática, isso significa uma mudança estrutural profunda. Bancos, corretoras e instituições financeiras tradicionais passam a perder relevância, não por decisão política imediata, mas porque a própria tecnologia executa essas funções de forma mais rápida, mais transparente, mais segura e sem margem para manipulação. O controle centralizado dá lugar à descentralização do poder financeiro. Discussões sobre este novo modelo já ocorrem nos bastidores de governos, bancos centrais e blocos internacionais. Esses sistemas não são fantasia nem teoria distante, estão em fase de construção e teste, como toda tecnologia que precede uma grande transição. A história recente já oferece sinais claros desse movimento. O Bitcoin demonstrou que é possível criar um sistema financeiro descentralizado, funcional, sem bancos e sem controle direto de governos. No Brasil, o Pix mostrou que a tecnologia pode quebrar estruturas bancárias antigas, reduzindo intermediários e trazendo velocidade, transparência, rastreabilidade às transações. Esses dois movimentos, embora diferentes em natureza, apontam para o mesmo sentido: o enfraquecimento do modelo bancário tradicional
e a transição para sistemas digitais integrados. Paralelamente, moedas digitais oficiais vêm sendo desenvolvidas e testadas em diversos países. O Drex, no Brasil, o euro digital, na Europa, o yuan digital, na China, e iniciativas como o BRICS-Pay, voltadas para transações entre países emergentes. Todos esses projetos compartilham a mesma lógica: transações digitais diretas, maior rastreabilidade e redução de intermediários. Mais recentemente, a Receita Federal anunciou o desenvolvimento de um novo supersistema fiscal, previsto para entrar em operação a partir de 2026, uma infraestrutura de até 150 vezes maior que o Pix. Essa infraestrutura é baseada na integração total de dados e operações em tempo real, com capacidade de unificar bases de informações, cruzar dados instantaneamente e reduzir de forma significativa brechas de sonegação e movimentações não declaradas. Inserido nesse contexto, o QFS propõe um sistema financeiro fundamentado em moeda digital, potencialmente lastreada em energia e recursos naturais, operando sobre estruturas de blockchain extremamente avançadas, com níveis elevados de segurança e rastreabilidade. A escassez é criação humana, através da corrupção, ganância e poder. No sistema quântico, a abundância é inevitável, porque é a ordem natural do universo. Um dos motivos principais da escassez é algo chamado dinheiro físico, papel, moeda, numerário. Sistemas financeiros que não se conversam permitem que valores sejam escondidos, desviados, manipulados e enviados para paraísos fiscais. É assim que a corrupção, a lavagem de dinheiro e o enriquecimento ilícito sobrevivem. Diariamente vemos isso nos noticiários. Mas esse mundo está chegando ao fim. Da mesma forma que a bolha da inteligência artificial pode desencadear uma nova crise financeira, além da substituição do trabalho braçal humano, essa mesma tecnologia é libertadora. Ela abrirá caminho para a nova Terra, trazendo inovações que vão transformar a humanidade. Essa tecnologia está prestes a eliminar o principal pilar que mantém esse sistema funcionando: a impossibilidade de rastrear tudo. Essa mensagem não é catastrófica, nem tem a intenção de levar ao medo ou ao pessimismo. Ela fala de libertação. Amados, não temam a crise financeira. Tudo está correndo de acordo com o plano divino, segundo os arquitetos planetários. Mesmo quando o mundo parece agitado, a espiritualidade trabalha em silêncio, guiando cada passo da humanidade. Nossos irmãos galácticos acompanham esse processo, e Jesus, nosso governador planetário, vela por nós com amor infinito. Jesus nos conforta no Sermão do Monte ao dizer: Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e ainda assim vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E completa: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Toda transformação profunda nasce de um conflito vibracional. Quando frequências incompatíveis coexistem, surge o atrito, e esse atrito gera movimento, mudança e transformação. De um lado, atua a energia antiga, baseada em controle, escassez, medo, competição e exploração. Essa energia sustentou os sistemas que conhecemos, governos, bancos, instituições e religiões tradicionais. Do outro lado, emerge a energia da nova Terra, baseada em abundância, transparência, cooperação, consciência e expansão. Essas duas forças sempre existiram, mas hoje entram em choque global, acompanhado pelo aumento do despertar das consciências e da ressonância Schumann. É como um encontro de correntes marítimas quentes e frias. Quando se encontram, não se misturam, elas entram em atrito. E desse atrito nascem ciclones, furacões e ondas gigantes. Esse choque é inevitável. É um impacto vibracional entre duas eras.
Mas quando duas polaridades entram em conflito, a mais elevada prevalece, não porque é melhor, mas porque carrega mais coerência com a vida. A Nova Terra, o mundo pós-ruptura. No livro A Vida no Planeta Marte, psicografada por Hercílio Mais, na década de 1950, o espírito Ramatiz descreve uma sociedade que já alcançou o estado de regeneração. Segundo a obra, cada região do planeta produz aquilo que possui de melhor, enquanto um sistema de organização planetária integra e distribui os recursos de forma equilibrada, atendendo às necessidades coletivas. Na época da psicografia, o conceito de inteligência artificial ainda não existia. Ainda assim, o modelo descrito por Ramatiz, um sistema que calcula, organiza e distribui recursos de maneira eficiente e igualitária, se assemelha ao que hoje chamamos de IA avançada. Em mundos de regeneração, não há produção baseada em obsolescência, nem bens com prazo de validade programado. A produção é proporcional às reais necessidades da população. Nessa realidade, a tecnologia serve à consciência e não ao lucro. E o próprio Cristo sintetizou esse princípio quando afirmou: sem caridade, não há salvação. Nos mundos regenerados, a caridade não é apenas um ensinamento, é a estrutura básica de toda a organização social e tecnológica.